Fala aí, Mané, beleza? Estamos na área. Vamos que vamos. Vamos embora. Pô, no último episódio a gente finalizou, né, a era Bolsonaros e agora a gente começa o presente, né, cara? Então ainda é muito Terceira era difícil Molusgo. conversar. Oi? Terceira era Molusgo. Terceira era Molusquinho. Então é um pouco difícil a gente falar sobre isso, mas a gente vai tentar fazer uma análisezinha desses 6 meses de governo, né, que não é nada, e principalmente do que está acontecendo, né, quais são as ideias, né, então vamos lá. Sim, novamente, o nosso foco é sempre nesse rumo que o país está tomando. Né? Em que direção o gigante caminha. Né? É, a gente teve no final do governo Bolsonaro, né, nos últimos 6 meses, 6 meses não, mas logo depois do resultado da eleição, acontece um grande vácuo de poder no Brasil. Né? E poder é um negócio que não fica no vácuo muito tempo, não. Tem um espaço, alguém ocupa. E ele foi ocupado. Né? O Lula e a equipe dele, o Lula e a coligação dele, logo preencheram a, a, esse espaço deixado. O governo Bolsonaro se ausentou praticamente, se afastou quase completamente da cena política. E o pessoal do PT entrou de sola. Já entraram, inclusive, desarmando umas bombas que foram deixadas para eles lá, né? Que era aquela parte orçamentária. Eles, ainda no governo Bolsonaro, por articulação da equipe do Lula, foi aprovada lá aquela, aquela modificação no orçamento. E isso, para mim, foi, assim, eu acho que não podia ter havido uma, uma, uma evidencialização maior de que o Bolsonaro estava arruinado, sabe? O Bolsonaro estava realmente, já não era expressivo mais na política nacional, né? E isso vem se repetindo para a atualidade, né? O que a gente vê na política nacional hoje é um monte de abutre dentro do grupo político dele, tentando espoliar o que sobrou, né? É o que a gente vê na prática. A esposa dele está nessa faxina. Ele é declarado inelegível agora recentemente, e no mesmo dia, cara, no mesmo dia, já começa a estourar um monte de meme, um monte de publicação na internet, lançando a candidatura da Michelle Bolsonaro, cara. É um negócio assim, eu não sei, de repente pode ser uma questão de viés minha, mas eu vejo isso como uma coisa de uma sordidez, cara, sabe? De uma canalice. Caraca, o defunto nem esfriou, velho. Né? E eles já estão espoliando, cara. Né? Então, vácuo de poder, Lula entra. Né? Eu estava até brincando com o Marcelo agora, né, Marcelo? Que o governo Lula vai ser o primeiro governo de 4 anos e 3 meses da, 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 da redemocratização. Né? Porque ele começou a governar ainda como candidato eleito. E aí, bom, quando o governo realmente se Não, efetiva, né? como candidato para a eleição, né? Antes mesmo de já ter rolado a eleição, ele já estava indo na França, viajando o mundo. E sim, sim, já estava articulando, já estava representando o Brasil já, né? Quer dizer, representando o Brasil no sentido, né, de querer ocupar essa posição, já preparar o caminho para ocupar essa posição. E ele agia com toda a confiança, com toda a certeza de que ia, de fato, ocupar e pá, né? Porque, aliás, eu nem sei de onde veio essa certeza toda, porque ele ganhou com uma margem muito pequena, né? Para poder dizer que está dominado, é tudo meu. E eu fico muito feliz que tenha sido assim, pelo menos isso. Eu fico imaginando se Lula tivesse sido eleito no primeiro turno, o que a gente seria da gente agora, né? Ele ia estar se sentindo uma divindade, né? Ele ia estar se sentindo um
Jesus Cristo retornado, né? Porque, porra, ainda bem que ganhou apertado, ainda bem que ganhou um susto, porque, caso contrário, não teria sido bom para o Brasil, não. É bom que ele entrou humilde, se é que isso é possível, né? Acho que é importante também a gente pensar o seguinte, cara. Não foi uma grande vitória, mesmo ele tendo vencido nas urnas, né, como presidente, o Congresso está todo dividido, né, cara? Sim, Aquilo tá sim, uma sim. bagunça, o Congresso e o Senado tá uma bagunça, cara. Ele não tem. Então, tá de fato, né? Mas assim, tá e não tá também, né? Porque o Congresso tá uma bagunça. Aí entramos no nosso. Ele emplacou 4 já. Uma, ele não era nem presidente. E ele já emplacou 4. E a reforma a reforma tributária está saindo aí. Muito malandramente, o que eles fizeram? Racharam a reforma tributária agora para tirar essa parte de lucros e dividendos, que é sensível para o empresariado, e poder aproveitar aprovar o resto, tem muita resistência. Muito provavelmente eu acho, meu palpite é que eles vão perder no lucros e dividendos. Então eles separam para poder perder no lucros e dividendos e conseguir aprovar o resto. Meu palpite, mas me cheira a isso. Mas antes de chegarmos nisso, isso aí foi outro dia, né? Agora, está sendo discutido agora, a gente tem aí 6 meses de governo para falar ainda. Primeiro dia de governo do governo Lula, ele mete em placa o revogaço, né? Ele começa uma desbolsonarização do governo, que eu acho que é cortina de fumaça, né? E o revogaço. Desbolsonarização do governo. Assim como o Bolsonaro fez uma descomunistização do governo, o Lula vem fazer desbolsonarização do governo. Todo o presidente da República faz isso. Todos fazem isso. Eles entram, tiram aqueles funcionários de cargo de confiança, nomeados, babá, que são ligados ao grupo político anterior para botar os seus. Todos, de prefeito a síndico de prédio, todo mundo faz isso, cara. Isso aí não é nem um problema, né, Davidson? Porque a palavra-chave está aí no que você falou, é cargo de confiança, né? Como é que você vai deixar no teu cargo de confiança alguém que era de confiança do governo que era... O anterior que é teu opositor. Pois é. É isso, né? Então, o síndico de prédio faz isso, cara. Porra, é lógico, porque você quer da sua administração. Aí lá, se você voltar lá, 2018, quando o Bolsonaro ganhou, nós vamos entrar no MEC com lança-chamas, vamos tirar os comunistas lá de dentro. Não vai nada. Ele vai tirar o pessoal do político anterior para botar o político dele. Normal, todo governo. Mas cria-se o inimigo está na próxima esquina para poder manter o povo focado em blá blá blá. Por que é blá blá blá? Né? Desbolsonarização é blá blá blá. Ele está tirando o grupo político anterior para botar o dele normal, do jogo, vida que segue. Na mesma época, no mesmo período, lá, no primeiro dia de governo, ele dá uma canetada para tirar Petrobras e Correios do plano de privatização. Né? A galerinha mais liberal, mais livre mercado, mais assim, ligada à vanguarda da economia, blá, 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 é contra isso. Eu quero que eles vão a puta que pariu. Quero que eles vão pra casa do caralho. Vai privatizar Petrobras porra nenhuma. Vai privatizar Correio porra nenhuma. Vai nada. Não é isso aí mesmo. Isso aqui, meu irmão, tá maluco, cara. Vocês estão malucos. Vocês comem cocô. Tá entendendo? E não faz nem sentido, né, Davidson? A maior empresa de logística do país. Né? Logística é pilar de uma nação. É estratégico, velho. É estratégico. E é a maior empresa de petróleo do país, caralho. Não tem o que falar, meu irmão. Porra, petróleo é estratégico. Vocês estão doidos. E veja bem, se a Petrobras fosse uma empresa 100% pública, tivesse toda fodida, tá toda fodida. Mas ela é privada, é capital misto, cara.
Isso vai se lascar. Cara, você vai nos Estados Unidos da América, Do norte. do norte, as petroleiras são particulares, as petroleiras são privadas. Mas o Correio é estatal, cara. Caraca, o Correio é estatal, velho. Mas eles reclamam do Correio, mas é estatal, porque se um dia alguém quiser fuder o esquema todo lá, com muita grana, o básico tá garantido, cara. Porra, o capitalistazinho de merda, o proto-neoliberalzinho de merda. Pega teu dinheiro, vem aqui, fila da puta aí do FedEx, vem aqui e concorre com o Correio. Eles não são tão incompetentes assim? Concorre com eles, porra. É mole. Os caras são incompetentes. Vocês vão ganhar fácil. Vem pra mão. A se lascar, rapaz. O que eles querem é pegar a estrutura estatal bonitinha instalada, pegar mole, comprar baratinho, rachar entre eles, cartelizar essa merda e entregar o que eles quiserem pro povo. É isso que eles querem. Aí quando você estiver lá no interior da puta que te pariu, esperando a carta chegar, não vai chegar porque não vale a pena levar a carta lá. Vocês estão malucos, carta é de menos, né, cara? Que ninguém mais usa carta, mas você não vai ter acesso a produto, enfim. Não vão querer entregar a tua encomenda. Tua encomenda não vai chegar, irmão. Tá entendendo? Você mora em Pindamonhangaba do Sul. Não, brother. Você vai ter que ir lá sei lá, em Araraquara para poder pegar a tua encomenda, porque lá vale a pena eu levar. Se você quiser, você vai, mas são 280 quilômetros, é o seu. Eu não vou levar lá. Pago um Uber para levar. Você tá maluco, vocês são malucos. Vai privatizar o cacete. Não vai, tá certo, não vai. Ponto, não vai. Isso aqui agora, é tema de. Isso aqui é interesse nacional. Beleza. Agora, aí, eu acho que vale a gente falar o seguinte, tá, beleza, não vai privatizar. Vamos botar para funcionar também, né, cara? Mas vai funcionar, irmão. Não. Vai funcionar. Olha só, eu não estou dizendo que não vai. Eu estou dizendo, vamos fazer direito. Davidson, funcionava há muito tempo atrás, cara. Caraca, projeto não se faz de um dia para o outro. Né? Arruinaram o bagulho, levou 6 anos, 8 anos para arruinar o bagulho. Pô, nem foi só isso não, mas arruinaram. Entendeu? Arruinaram o bagulho, não foi de um dia para o outro, não, porra. É projeto, cara. É projeto. É que nem a saúde, porra. A saúde está sendo arruinada há décadas. Os caras estão loucos para acabar com o SUS. É claro, na hora que acabar com o SUS, o privado te entrega o que ele quiser. Ele não tem mais o sarrafo. Os caras querem privatizar o sarrafo, cara. Porra, meu irmão, se eu não tenho a referência, eu entrego o que eu quiser, cara. Olha como é que tá. Olha só, privatizar telecomunicações foi ótimo. Foi ótimo. Há 30 anos atrás. Hoje está uma merda. Não tem sarrafo. Não tem referência. Não tem alguém para chegar e dizer assim, ó, isso aqui é o mínimo. Vocês têm que entregar mais do que isso. Tá entendendo? Agora o Correio está entrando em telecomunicações. Vai ter telefonia. Vai ter não, já tem. Se você quiser comprar um chip do Correio e ter um telefone celular do Correio, fique sabendo que já está à disposição. Tá puto com a Claro, com a NET, com a Vivo, com os caralho, com a puta que pariu? Vai pro Correio, pô. Experimenta lá, vê qual é. É isso. É ter realmente opção. Porque na hora que o privado se carteliza, meu irmão, você tá na merda. Você tá sentado na graxa. Tá entendendo? Então, vai privatizar Correio porra nenhuma. Se o FedEx quiser, é muito bem-vindo. Vem, FedEx, pode vir. Mas vai capinar. Porra, vá. Vocês, eles que lutem. E, cara, e outra coisa, ter essa concorrência é bom pro Correio também, cara, porque o Correio também precisa ganhar dinheiro. É claro, é óbvio. Não é bagunça. Aqui na Itália, o Correio, ele é semi-privado, ele também é capital aberto, né? Eu acho que é bom, não acho ruim, não. Mas funciona, cara. Funciona bem, o Correio daqui funciona bem. O Correio daqui tem celular, o Correio daqui tem conta corrente.
Tem um monte de coisa, bem legal, cara. Tem um banco! Porra, irmão. Tá É entendendo? bem legal, corrida que funciona bem. Agora, tem FedEx, tem UBS, tem TNT, tem Tem que ter, é óbvio, tem que ter. BRT, Bartolini, tem um monte, cara. Uhum. Sim, E sim, tem muitas que vezes, ter, tá quando você certo. faz pelas empresas, né? Tipo, você compra da Amazon, pode chegar do correio, como pode chegar da Amazon, como pode, a própria Amazon te entrega, né? Uhum, Pô, como pode uhum. chegar da Bartolini, como pode chegar. O que for mais Sim, barato vai te aí entregar. exato. Aí vê se eles ficam aí querendo privatizar correio italiano. Não privatiza, cara, porque, porra, pela madrugada. Cara, os primeiros pilotos, os pilotos que compuseram a FAB, quando ela foi para a Segunda Guerra Mundial, vieram do Correio Nacional, cara. Olha só, cara. Sabe, isso é uma vergonha. Falar um negócio desse é uma vergonha, cara. É uma vergonha. É nojento. E mudou. Cortaram. Foda-se. Vocês que lutem. O capitalista quer ganhar dinheiro? Vocês que lutem. Vocês que lutem. Tá? Aí cortou. Azar de vocês. Foda-se. Petróleo é o caralho. Vai Ué, pra o puta que mercado pariu. continua sendo livre, não é? Tá aí. Vem aí e investe, filhão. Continua sendo livre, exatamente. Vem aí e investe. Monta uma rede logística sua, filho da puta. E vá trabalhar. Trabalhar. Desculpa, entrou a ligação. Já mandei aqui perto. Tranquilo. Como eu ia dizer, antes de ser rudemente interrompido por esse infeliz, provavelmente querendo me vender linha telefônica ou pacote de dados. Deve ser É, daquela companhia telefônica que tu cancelou recentemente aí tua internet. Que era muito ruim, né? com certeza. Muito Com péssima. Um certeza lixo. não. Claro, Lixo. claro que era um lixo. Claro que é. Isso aí. Claro que é. Bom, como eu ia dizendo, vamos lá. Então eles entram nessa parada ele entra nesse lance de revogar essas privatizações, que eu acho é isso aí mesmo, tá? Privatizar a puta que pariu deles. Outras coisas não, tá? Vejam bem, né? O Davidson é comunista, estatista. A gente estava conversando sobre o governo Fernando Henrique. Né? Falamos de governo Fernando Henrique. O que eles fizeram lá naquela época? Sanearam o Estado, privatizaram. Fizeram um monte de privatizações que foram necessárias, que eram necessárias ser feitas. Então, veja bem. Né? Olha lá. Outra coisa aqui, cadê? Revogaço. Aí é aquele negócio, parece que, eu não sei, eles devem fazer isso meio que para. Porra, não vão ficar, não vão fazer ficar bom demais, porque pode ser que o povo acostume mal, né? Aí eles metem aqui um monte de revogaço idiota. Por exemplo, da autorização de clube de tiro. Porra, brother, olha só. Respeito a opinião de todo mundo. Cara, eu particularmente, como cidadão, Davidson Detman, não sou a favor de armamento, tá? Não sou. Mas eu também entendo que para não ser a favor de armamento, morando num condomínio com segurança e o caralho é quatro, é fácil. Agora, morando lá no interior do Mato Grosso, onde a delegacia de polícia mais próxima está a 50 quilômetros, Tá em tem Goiânia. tem outra dinâmica, né? Tem outra dinâmica. Então, não é, veja bem, né? Não é porque eu não gosto de funk que eu vou querer que proíba o funk, porque tem gente que gosta, né? E eles têm direito de gostar. Mas não é esse o ponto. O ponto é que ele não vai proibir os clubes de tiro, porque isso é um assunto estratégico, como a privatização dos Correios. Ele proíbe o clube de tiro para, entendeu? Mobilizar a galera. Proibiu o clube de tiro. Yeah! Brother, brother. Porra, não tem a menor relevância, cara. Sabe? Isso aqui pode ser feito. Se é uma agenda do governo fazer isso, se ele proibiu, se ele prometeu na campanha fazer isso, pode ser feito no foro próprio, entendeu? No momento certo. Pode fazer isso. Isso foi feito para agradar a torcida. É agradar a torcida. E agradar a torcida, francamente, eu já estou cansado de governo agradando a torcida, cara.
sabe? Eu acho que vale lembrar, Davis, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, que a última vez que o povo brasileiro realmente experimentou democracia, que foi no plebiscito das armas, o povo brasileiro preferiu continuar com as armas. Foi bem significante, foi algo tipo Categórico. 70%. Foi categórico. Mas assim, é o que eu digo, E Marcelo, só verdade, só verdade. para Não, pontuar uma é coisa aqui, importante, a outra é vez que importante. o povo brasileiro demonstrou democracia, experimentou democracia de verdade, foi quando escolheu entre a república e a monarquia. E a monarquia perdeu. Então, doutor Luiz Felipe, ih, perdemos o Davidson, fudeu, vou ter que botar aqui o Biden caindo. Tá bom. E a outra vez, então, voltando, a outra vez que a gente experimentou democracia foi no plebiscito da monarquia. E a monarquia Monarquia. perdeu. Perder, Então, perdeu. Então doutor vão Luiz pra puta que Felipe, pariu vocês também. não vai rolar. Ah, meu irmão, aristocracia de fuerrola, foda-se. Então, mas é isso. Assim, sem entrar no mérito de pró-arma ou contra-arma, sem entrar nesse mérito, tá? Porque o mérito é irrelevante nesse caso. O relevante é se isso é ou não é um assunto para ser elevado Relevante. ao presidente da República. Será que era o presidente da República que tinha que estar à frente disso? Sabe? Claro que não. Não acho, não acho. Acho que o presidente da República tinha que estar à frente de outras coisas bem mais urgentes, bem mais, é, é, mais significativas, mais simbólicas para o país. Né? Como, por exemplo, o plano de valorização do salário mínimo acima da inflação. Ah, agora sim. Agora é papo para presidente da República. Né? Por quê? Porque isso aqui tem peso. Isso aqui tem estofo, tem porquês, tem briga política por trás. Não é meramente jogar uma pá de cal em cima do cadáver do presidente anterior que está fedendo. Né? Isso aqui é importante para o país. Isso aqui foi retirado, e aí, conversando com o Marcelo, a gente tem as nossas observações a respeito, mas isso aqui foi retirado, isso aqui foi deixado de ser feito porque o Brasil sofreu um surto psicótico. Né? Era o que a gente vinha conversando. A gente tem uma linha. Né? O Brasil está seguindo um rumo, uma trajetória, uma caminhada. Né? A gente veio da estabilização da economia, a gente criou uma moeda forte, a gente saneou o Estado, a gente criou desenvolvimento, né? A gente distribuiu renda, e agora nós estamos na fase de distribuir renda. Nós tomamos um trupico, demos de cara no chão, mas tem que levantar e tem que continuar de onde parou. E continuar de onde parou é continuar distribuindo renda. A população tem que botar dinheiro no bolso. A população tem que ter poder de compra. O Brasil ainda arrasta nas costas uma elite estúpida, uma aristocracia proto-neoburguesinha de merda, que acha que você tem que ter uma elite rica e um monte de miserável. Gente, pelo amor de Deus, isso caiu no mundo inteiro. O mundo inteiro, todo lugar do mundo que se desenvolveu, isso acabou. No O povo século tem que ter poder passado, né? No início do século passado. Meu Deus! Caiu no início do século passado. Os Estados Unidos só sobreviveram. O mundo só sobreviveu à Revolução Bolchevique porque o capitalismo soube se adaptar. Só por causa disso. A gente está tentando viver um capitalismo no final do século XIX. Mão de obra barata e produtos caríssimos para uma elite que pode comprar. Isso acabou. A gente tem que vender muito e barato. É isso que dá dinheiro hoje em dia. Vender 1 milhão com lucro de R$ 1 é melhor do que vender 10 com lucro de 10 mil. Porra, tem que explicar isso. Tem, né?
Parece que sim. Só que para você vender muito, barato, você tem que ter muita gente com pelo menos um pouquinho de poder aquisitivo. O cara não pode estar vivendo para pagar o aluguel e a comida que come, gente. Pelo amor de Deus, ele tem que ter tem que sobrar algum para ele fazer a prestação da Casa Bahia, caralho. Sim, mas entendeu? Tem que sobrar. Se não sobrar, não tem consumo, gente. Porra, pela madrugada, não é possível. Aí você vai lá e corta o poder aquisitivo do povo. Sabe? A gente teve. O que a Fiesp foi apoiar impeachment de Dilma? Tava ruim para eles? Os caras não estavam lucrando, não? Sim. Só que o salário estava muito alto. Não, porra, estamos pagando 3 mil, 4 mil reais para um pintor, para um soldador, para um maçariqueiro? Que merda é essa? Que país é esse? Botaram todo mundo na rua para poder reconquistar. Porra. Pô, vocês estão de sacanagem? O povo parou de comprar. Tem um vídeo bem interessante do Pedro Cardoso, né, aquele comediante, que ele fala exatamente sobre isso, né? A cultura do Brasil, Táxi, o né? brasileiro, ele está num táxi, uma coisa assim, num carro de alguém, uma coisa do gênero. E ele fala isso, ele fala a cultura do Brasil, as pessoas pagam caro por coisas e não querem pagar por pessoas. Então você compra um apartamento de R$1 milhão, mas fica chateado de pagar 10 mil para um pintor pintar teu apartamento. 5 mil. É um absurdo. É um absurdo. Pagou 1 milhão no apartamento, não quer pagar. O pintor pede 3 contos, cara. O cara tá me roubando. Cara, você tá de sacanagem. Pinta você, filho da puta. Porra, tu tá entendendo? Cara, é o preço, irmão. É o preço. Ah, se lascar pra Aqui na lá. Mas Europa, por acaso, é assim, né? na Europa, quem paga 1 milhão em apartamento não paga os outros pra pintar, não, velho. Não paga, Eu não, te mostrei Marcelo. meu apartamento, eu O fiz apartamento tudo. do Marcelo, o apartamento do Marcelo, o Marcelo fez tudo. E não é fez tudo, não é fez tudo. Ele mora na Itália, ganha direitinho. Não é fez tudo no sentido de pintou, fez um reboquinho. Ele fez os móveis. Eu fiz a Ele fez cozinha e o quarto. os móveis. Tá? Quem aí é elite brasileira faz seus móveis? Quem aí da peãozada faz os móveis? Agora, O cara outra que tem coisa, um Davidson. estaleiro, ele compra os móveis dele na Casa Bahia, velho. Agora, outra coisa, Davidson. As ferramentas eram baratíssimas. Custava nada. Sim, por Uma quê? serra Porque quem disco, vende. uma furadeira Sim, de base. Custava porque nada. quem vende na Europa já entendeu que é melhor vender muito barato. O cara já entendeu isso. Já entendeu. Você vai comprar uma porra dessa aqui no Brasil, custa uma fortuna. Que diabo é isso, cara? Pra quê? Vale? Tem que pagar por isso mesmo? É isso aí o preço? Mas não é, cara. Não é. É inflado. É inflado porque, porra, todo mundo quer ganhar 100% em cima, cara. E aí é isso que dá. Essa cultura mantém a gente miserável. O povo não tem poder aquisitivo e quem quer vender, não quer vender 10 para ganhar 100. Ele quer vender um e ganhar 100. Porra, velho. A economia não anda, não. Não anda, não. Então, isso aqui, se você pegar e começar. Não é uma canetada onde o presidente da República chega lá e fala assim: a partir de hoje o salário é R$ 1.600. Não é isso. O presidente não pode fazer isso. O programa não era assim que funcionava. Em função de uma série de indicadores econômicos, se uma série de determinados indicadores econômicos baterem em determinados níveis, o salário tem que subir X. Tá aí, quem quiser pesquisar a respeito, de repente até a gente pode procurar o link aí, deixar disponível para quem quiser clicar lá e dar uma lida a respeito do assunto. Mas era assim que funcionava. A regra era essa. Não é canetada populista de presidente da República. O cara chega lá e fala assim, porra, o povo, eu tô meio caído aqui, o povo tá meio puto comigo aí, porque descobriram os esquemas de corrupção aí do meu ministro, então vou aumentar o salário mínimo aqui para o povo ficar feliz. Não pode. Era um programa, né? Tem que estar amarrado a uma série de coisas. Então, um bagulho feito, é um bagulho sério, que foi tirado, foi eliminado sem porquê real, cara.
porque estava encarecendo Cara, se o país não crescesse, se você não tivesse crescimento econômico, se você não tivesse aumento de PIB, se você não tivesse os indicadores, não podia aumentar o salário mínimo, cara. Então, porra, É, peraí. eu acho que a gente deu uma resumida nisso aí. Eu vou quebrar esse vídeo em dois, cara, porque senão ele vai ficar muito, muito grande. A gente não chegou nem na metade direito. Pode crer. Então, galera que assistiu essa porra aí, sabe qual é, né? Eu não vou ficar mendigando like essa porra, não. Valeu, mané.